Amém? Paz do Senhor para todos. Semana passada nós falamos a respeito das crianças espirituais. Aliás, nós lemos o texto da parábola dos filhos, e nós mencionamos que na parábola do filho pródigo, né? Já que não tem esse nome no texto, é a parábola do pai e dos filhos. O erro do pai seria distribuir a herança para quem não tinha capacidade de possuí-la. E que na verdade os dois não tinham, mais um decidiu estar na casa do pai. E nós mostramos com diversos textos que o motivo de Deus não nos dar alguma coisa não tem nada a ver com Ele. O motivo é a capacidade de possuir aquilo que Deus tem para nós. De forma que nós podemos olhar para nós e aquilo que temos é a possibilidade de possuirmos o que temos. O que eu tenho capacidade de possuir, Deus dispõe para mim. O que eu não tenho capacidade, Deus não dispõe. Nós vamos ler um texto muito conhecido, Romanos 12, 1, 2. Quando essa semana nós já falamos, já foi lido esse texto em culto, nós vamos pegar esse texto para continuar o que nós falamos semana passada. Eu quero um pouquinho de som aqui de trás de mim. Bota um também. Aí está, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez nenhum outro texto bíblico tenha uma verdade tão grande e tão complexa, e às vezes é tão grande que nós não conseguimos dimensionar aos poucos. O versículo 1 fala ele pede por tudo que é sagrado, vamos dizer assim, né? Pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenta os vossos corpos, sacrifício vivo, quer dizer, que é o vosso culto racional, que é o uso da razão, uso da cabecinha. Ele está dizendo, façam um sacrifício com a vossa mente, é isso que ele está dizendo. Sacrificar a vossa mente, vamos tentar aqui. Vocês já fizeram um problema de matemática? Então você tem que pensar, tem que meditar, tem que lembrar das regras, tem que saber, né, as operações. Então você conclui, você faz um esforço mental para chegar àquela conclusão. Paulo está falando disso, claro que não é de matemática. Use a vossa razão, a vossa cabeça, pense os seus pensamentos, faz um sacrifício, né? E esse sacrifício é de conhecer a palavra, de meditar a palavra, de ouvir Deus, né? De ouvir o Espírito Santo. Então faz esse sacrifício com a vossa mente. E aí ele diz, para que nós chegamos à perfeita vontade de Deus. Quando nós falamos semana passada a respeito de crianças espirituais e adultos espirituais, outros textos bíblicos traz um nome diferente para as crianças espirituais. São chamados de crentes carnais. Crentes carnais. Paulo escreve, o fato de vocês estar em contenda entre vós, não é que vocês são carnais? De forma que crente carnal, por ser uma palavra pesada entre nós, é uma realidade. O que é crente carnal e o que é crente espiritual? Crente carnal, menino. Crente espiritual,
crente maduro. Então, quando Paulo, e a Escritura nos chama para crentes carnais, está dizendo que é crente que vive dentro do parâmetro da carne, sem conhecer esta perfeita vontade de Deus. Meninos que não cresceram, e por não crescer, por ser carnais, não pode receber nada de Deus. Fiquem impedidos. Ele tem que se tornar espiritual, e ele tem que se tornar adulto ou experiente. Mas a pergunta vem: como descobrir a minha meninice? Ou como descobrir a minha carnalidade? Ou, descobrindo a minha meninice e a minha capacidade, a minha incapacidade de pensar como adulto, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para sair de menino para adulto? O que eu tenho que fazer para deixar de ser um crente carnal para ser um crente espiritual? E é disso que Paulo está dizendo, gente, isso é essencial para a vida, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus. Escuta o que eu estou dizendo, não fica, pega a sua mente, pega as vossas mentes e pensa direitinho, encontra o caminho que Deus quer. E como eu vou fazer isso? Como eu sei que sou um crente carnal ou que eu sou um crente menino? A grosso modo, nós poderíamos voltar ao texto e dizer: é só ver o que você está recebendo de Deus. Porque Deus dá a menino e o que menino pode ter, dá adulto ao que os adultos podem ter. E se eu não estou tendo alguma coisa de Deus, se eu não estou recebendo algo mais importante, mais consistente de Deus, é porque eu ainda sou menino, ou eu sou carnal. Hoje circulou, acho que não circulou da igreja, um vídeo falando a respeito da mente, na maneira física. É tratado por uma pessoa espiritual, mas ele tratou de uma maneira física, da reação da mente. Eu vou até mandar colocar no grupo da igreja para que os irmãos possam assistir. Ele explica que as nossas atividades espirituais criam possibilidades cerebrais. Nada de novo, vamos dizer assim. Mas ele explica com ciência. É como se a ciência dissesse assim: olha, Deus existe e você foi criado para Deus, e no seu cérebro, na sua mente, tem um espaço só para Ele. Tem um caminho no seu cérebro, tem umas coisas na sua cabeça. Por exemplo, tem uma coisa na sua cabeça que faz você dar fome. Tem uma coisa na sua cabeça que faz você dar sede. Tem uma coisa na sua cabeça, claro, sentir. E tem uma coisa na sua cabeça que faz você voltar para Deus. Isso, ciência. Que espiritualmente não precisamos discutir isso. Mas é interessante ouvir, porque é uma pessoa de Deus que fala a esse respeito e fala como nós devemos portar diante dessa situação. Mas se eu não tenho as coisas de Deus, é porque eu sou menino espiritual. Ele não me deu porque eu sou menino. Menino não pode receber. Ou, sou um crente carnal. Quando a expressão crente carnal, fica parecendo que é as pessoas que não são crentes de verdade, não são convertidas de verdade. Não, são convertidas e são crentes. Paulo escreve para ela considerando como crente, mas diz: vocês são carnais, vocês são imaturos, vocês são crianças, vocês não saiu do nível da carne. Do lema que nós temos na vida comum é: a coisa mais difícil é mudar. Porque só podemos mudar quando muda a mente. A criança deixa de ser criança por quê? Porque ela cresceu? Porque mudou a mente. Então ninguém consegue mudar
sem mudar a cabecinha. Por isso Paulo está dizendo, transforme a sua mente. Porque se você mudar a sua mente, você vai entrar naquela mudança. E se eu nunca querer mudar a mente, eu nunca vou mudar. Olha, talvez a grande maioria que está aqui, para não dizer todos, tem coisas que você faz e não gostaria de fazer. Mas, infelizmente, sua mente aceita. O que é sua mente aceitar? Em outras palavras, sua mente concorda com aquilo como se você obtivesse lucro daquilo, vantagem. Como assim? Você se sente bem carnalmente e sente mal espiritualmente. Você se sente em fazer aquilo. Bem, quando você vira para o lado espiritual, você se sente mal. Enquanto a sua mente não mudar, não tem como você abandonar aquilo. Aliás, nós não conseguimos transformar a nossa mente, apesar que Paulo está pedindo. Mas nós, sem que haja uma mudança de raciocínio, que na parte espiritual vem de Deus, não tem. E isso não acontece nós ouvindo pregações ou no estalar de dedos. A primeira coisa que devemos fazer é detectar, descobrir qual é a posição que nós podemos alterar, que nós precisamos alterar. O que eu preciso mudar na minha vida? Vamos dizer que uma pessoa é viciada em bebida. Ele e toda a sociedade de médicos adrogados sabe que a bebida é prejudicial. Tem ninguém que dá apoio dizendo, não, você bebe porque isso é uma coisa boa. Ninguém, nem o diabo acho que está falando isso ultimamente. Todo mundo sabe, ele sabe. Ele é consciente que a bebida está destruindo a vida dele, ou qualquer outro vício. Mas ele continua, porque a mente dele não mudou. Beber para ele ainda é bom. Beber para ele ainda é gostoso. É satisfatório. Ele gosta daquilo. Ele sabe que é errado, todo mundo diz que é errado, está matando a vida dele, está destruindo a vida familiar, financeira, social, empregatícia, mas nada disso muda a sua mente. Porque ele gosta. Enquanto você gostar de uma coisa, sua mente não vai mudar. Você só pode começar a mudar a sua mente quando você não gostar. E aí é aquela história. Como é que eu faço para não gostar de uma coisa? Aí você precisa descobrir esta coisa e ir para Deus. Deus, eu estou fazendo isso, sei que é contra ti, tem a reprovação de todas as pessoas, mas eu gosto de fazer isso. E eu não quero fazer. Paulo que diz, né? Aquilo que eu quero não faço. Que eu não quero faço. Deus, eu não consigo, eu não consigo deixar de gostar. Eu sei os males que se apresentam, sei como é que isso é cruel, sei como é que é destruidor, mas eu continuo gostando, Deus. Eu não tenho raiva. Eu não tenho raiva disso. Eu não odeio isso. Eu não repudio isso, eu gosto. Eu sei que é errado, sei que está me destruindo, todo mundo sabe que está destruindo, mas eu. Isso significa que ele tem um conhecimento, que não é a mudança de mente. E então ele continua fazendo. Eu coloquei vício, mas qualquer outra coisa que nos atrapalhe do caminho do Senhor é a mesma coisa. Posso falar isso dos pão duros, que não sabe lidar com dinheiro.
Posso falar isso com que joga o dinheiro todo fora. Porque tem gente que usa o dinheiro e gasta em maneira nobre. E tem gente que pega o seu dinheiro e gasta em coisas que não têm futuro nenhum. E tem aqueles que não gastam o seu dinheiro. O dinheiro é um Deus que ele adora, ele gosta de ter aquilo. Nenhuma das posições estão certas. E para me adquirir essa maturidade, eu tenho que mudar esta mente. Enquanto eu não consigo a concepção de Deus para mudar a minha mente, eu não mudo. Eu continuo mesmo. E quais as coisas que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso mudar? Você sabe? É aquela coisa que você mais ouve. Que as pessoas mais te falam. Não é a pessoa do mundo, não. Familiares, igreja. Aquilo que as pessoas mais falam com você é essa que você precisa mudar. Seja um comportamento, seja uma disciplina, seja o que for, aquilo que as pessoas estão te apontando, e você às vezes fica irritado porque elas falam isso, é exatamente isso aí que você precisa mudar. As pessoas estão corretas, igual o bêbado. Todo mundo diz, está todo mundo certo, mas ele gosta. Aí as pessoas, quando veem você também, ele vai dizer, olha, isso aí não, para com isso. Ele se irrita, porque ele não quer parar, porque ele gosta daquilo. Não é assim que se trata os seus filhos, não é assim que se trata a sua esposa, não é assim que se trata seu esposo, não é assim que se trata seu irmão, não é assim que se trata com os seus negócios. Não é assim que se porta diante das pessoas. As pessoas falam isso com você todo dia. E você até cria uma certa distância dessas pessoas, porque você não quer ouvir isso. Porque sua mente gosta disso. Ela sabe que está errada, mas ela gosta. E quando ela gosta, ela não vai mudar. Ela vai permanecer. Ela continua com aquilo. E ela continua com esse prazer. Olha o que eu estou dizendo. É um prazer. Você chega para um mentiroso e diz que ele é mentiroso, ele fica feliz da vida. Você diz para o ignorante que ele é ignorante, ele bate no peito, sou ignorante mesmo, está feliz da vida. Isso é uma coisa ruim, é. Mas ele gosta. A mente dele está ainda. E como eu faço para mudar esta mente? Eu preciso detectar, eu preciso anotar. Ir para Deus, ir para as Escrituras e perguntar, Deus, que tal é isso? O Senhor pode me ajuda a mudar a minha mentalidade sobre isso? O Senhor me ajuda a pensar diferente sobre isso? Deus, eu estou pensando aqui, mas estou vendo que as pessoas estão falando o contrário, a Bíblia está falando o contrário. O Senhor pode me ajudar a sair dessa? Isso é mudar a nossa mente. Mas para que eu preciso fazer isso? Quando você faz isso, você está fazendo um exercício para matar a sua carne e dar vida ao seu espírito. Matar a sua carne, matar a vontade dela, não fazer a vontade dela e fazer a vontade do espírito. E qual é o mal de um crente permanecer na carne? Ele será salvo? A Bíblia não diz que ele perderá a salvação por ser carnal. E qual é a vantagem então de não ser carnal? Bom, primeiro que ele não desfruta das coisas de Deus aqui. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. E as coisas de Deus para ele começam a ser um peso. Vamos a Gênesis 3, vamos ler uns versículos que tem lá. Por que ficar na carne não é tão bom? Gênesis 3, vamos ler o 19 e depois nós vamos ler o
O 14. 19 primeiro. Não, Gênesis 1, 19. 3, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Você é? O que é pó em você? O Espírito. O Espírito volta para... Pó é o quê? A carne. Volta ao 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o quê? Carne. Todos os dias da sua vida. O crente carnal alimenta quem? O diabo. O diabo vive disso. Se você for espiritual, você alimenta o quê? O espírito. Se você é carnal, alimenta quem? O que come pó. Não é a serpente que come pó, não é a cobra que come pó, ela nunca comeu pó. Quem come pó, quem vive de carnalidade, vive da carne do homem é o diabo. Ele só tem força na sua vida se ele se alimentar da carne. E a força que ele adquire alimentando da carne é contra você. Não é porque ele alimentou de B e fortaleceu para prejudicar o C. Não, ele alimenta de B e fortalece contra o B. Então, o perigo de nós alimentarmos a carne é que nós alimentamos ao diabo dentro de nós. Nós fortalecemos o nosso inimigo. Nós damos suporte para ele crescer. Viver em espírito é a palavra de Deus. Não viva na carne. E não satisfazeis os desejos da carne. Porque se você satisfazer o desejo da carne, você vai alimentar não o espírito, vai alimentar o diabo. Mas crente, e essas coisas funcionam com crente? Sim. Mas se eu alimentar o diabo, eu perderei a salvação? Não. Só que você fortalece ele contra a sua vida. E você não pode vencê-lo. Como é que nós vencemos o diabo? A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos. Quem é? Quem são os 3 inimigos? O diabo, a carne e o mundo. É um só. E esse inimigo que é o diabo e a carne, é um pacote só. E se nós alimentarmos a carne, não transformar a nossa mente, ficar com aquelas coisas que não pertencem a Deus e nunca querer sair delas, nós vamos continuar, assim como o bêbado, bebendo a sua cachaça, aumenta ou destrói, alimenta a morte, alimenta a destruição na sua vida. Nós carnais alimentamos a mesma coisa. Nós damos força ao diabo, porque ele se alimenta das nossas carnalidades. Ele cria força contra nós. Ele ao contrário do que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. E quando nós não vivemos da palavra de Deus, nós vivemos da carne. Nós alimentamos o diabo. E quando alimentamos o diabo, ele nos traz o quê? Tudo o que ele é capaz. Doença, depressões, medos, angústia, pavores, decepções, e você pode fazer a lista intermináveis, que assim como eu posso fazer uma lista do que a bebida destrói a vida das pessoas, você pode fazer uma lista de coisas que o diabo destrói nas nossas vidas, alimentando a carne. E o que eu faço? Você tem uma escolha. Tem aquele exemplo do homem que colocava os cães para brigar,
E ele fazia as apostas, e no dia da briga, ele escolhia qual que ia vencer. Quer dizer, antes. E como é que ele escolhia? Deixava o cara com fome, deixava o cão com fome e dava comida do outro. Quem ia ganhar? Quem ia ganhar? Aquele que se alimentou direitinho. E faz comparação entre a nossa alma e o nosso espírito. Se nós alimentamos o diabo, quem é que vai ganhar? Se nós alimentamos o espírito, estaremos em comunhão com Deus, livre das maldições, livre das tentações, próximo de Deus, enchendo a nossa alma de prazer, a nossa vida de alegria. Mas se alimentamos a carne, ele está ali com todos os seus males. Isso não quer dizer que você alimentar a carne, você não é salvo. A Bíblia não diz a esse respeito. Os crentes de Corinto eram carnais, mas carnais alimentando o diabo e vivendo desta forma. E aí, primeira coisa que você perde, você não recebe as coisas de Deus, porque é menino, porque é carnal. Deus não pode lhe dar as coisas, porque você não é capaz de receber. Então, como eu disse no domingo passado, você não pode receber essas coisas. E do outro lado, você abre as portas para receber as outras coisas que vêm da carne. Todo o mal que a carne oferece, você fica exposto. Assim como o bêbado fica exposto a todos aqueles males que vêm daquele ambiente que ele vive. Os que vivem na carne ficam expostos a todo o mal que Satanás queira entrar nas nossas vidas. Ouvir esta palavra, aprender isso, não altera em nada as nossas vidas. Só altera se nós mudarmos a nossa cabeça. Se eu mudar a nossa cabeça, e eu não posso mudar a minha cabeça, eu posso descobrir, e eu posso ir para Deus, Deus, muda a minha mente. Muda a minha mente. John Bevere, um testemunho dele que ele conta nos seus livros, ele disse que tinha um problema sério com pornografia. Era pastor, e ele tinha pedido diversas pessoas importantes, vamos dizer, entre aspas, poderosas, né? Aquelas pessoas que vinham de fora ministrar, e aquelas pessoas oravam e curavam, e tanto milagre, e ele em particular ia lá e pedia oração, anos após anos. Nunca deixou. Aí, um belo dia, ele descobriu. Por que eu não deixo? Porque eu gosto. Porque eu gosto. Então ele foi para Deus com essa ideia. Deus, ó, minha cabeça gosta. Eu não quero, mas minha cabeça gosta. E Deus ensinou ele uma coisinha. Olha, toda vez que você olhar em uma mulher, lembra, é minha filha. Você que sabe ficar de olho nela. Toda vez que você olhar em uma mulher, não é a sua esposa, é minha filha. Não é a sua amante, não é uma pessoa para ser um espetáculo, é minha filha. Então ele disse, eu quero, Deus, ter esta visão, de ver as mulheres como minha filha, como tua filha, Senhor. E ele disse que nunca mais veio aquele sentimento de olhar as mulheres com outros olhos, a não ser como filha de Deus. Mas a oração não resolveu, o querer dele não resolveu, só resolveu o dia que ele foi para Deus. Deus, eu gosto disso, eu estou fazendo porque eu gosto, eu sei que não posso, sei que é pecado, sei que é contra ti, sei que é contra essas pessoas, mas eu faço. Eu não deveria fazer, mas eu faço, me ajuda, Deus. Então ele achou a resposta de Deus. Mas enquanto nós gostarmos de determinadas coisas e não querer e não pedir ajuda a Deus, nós não vamos sair.
Nós vamos continuar velhos, meninos, com bastante tempo de igreja, carnais. Do outro lado, é possível que todas as pessoas que são crentes desejem ter um dom e fazer alguma coisa dentro da obra do Senhor. É um desejo, até porque as pessoas se sentem inúteis ao não realizar nada. Deus, eu estou na igreja, não faço nada, não sei nada, eu não posso fazer nada. Eu não sei fazer nada. Tem uns que até se queixam, eles não me deixam fazer nada, o pastor não me deixa fazer nada. E não faz, e às vezes acostuma com isso. Se Deus não te deu nada, não te deu nenhum dom, está ao contrário do que a Bíblia diz. E Ele distribuiu dons à igreja, e Ele deu dons à igreja. E Paulo disse a todos. O que significa? Que você tem. Foi dado, nem que seja um, aliás, nem seja dois, porque lá está falando para o lá, Deus deu dons às pessoas. Então, nem que seja dois, você tem. O fato de você ter e não possuir é o mesmo fato daquela criança que tinha direito à herança, mas não podia receber. Então eu tenho, você tem, todos nós temos o dom que Deus nos deu. A nossa herança em Cristo foi dada. Só não posso ter acesso a Ele porque eu ainda sou menino ou carnal. E o que precisamos fazer? Deixar a meninice. Começar a questionar a nós mesmos, principalmente aquelas coisas que as pessoas reprovam em nós, principalmente aquelas pessoas bem próximas de nós. Filho, pais, esposas, esposos, aliás, gostam de dizer, né, que as esposas é a voz de Deus. Dá para o esposo, porque Deus não dá conta de falar tanto para ele. E ele deu essa característica à esposa, sabe por quê? Que ai de outro que se falar, mas ela sabe dizer isso. Então ela diz: ei, toma atitude. Ei, não é assim. Ei, ela pode falar, ela tem um jeito de falar. Não fique zangado com a esposa. Pergunta a Deus como é que está. Não fique zangado com o seu filho, com o seu pai ou com o seu esposo. Pergunta a Deus. Ô Deus, todo mundo está dizendo que essa cachaça não presta, que está matando a minha vida, que eu estou tomando prejuízo. Será que isso é verdade, Deus? Ou está todo mundo certo, está todo mundo errado e eu estou certo? Está todo mundo errado e eu estou certo. Uma palavra está escrita, se não me engano, no livro de Gálatas. Se não me engano, é Gálatas. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. O que é resistir? Deus está me resistindo? Não. Deus, o que é resistir? Resistir é não entregar a herança. Ele resiste. É o que o pai do pródigo deveria ter feito. Resistido. Não vou dar a sua herança porque você vai destruí-la. Então Deus resiste os soberbos. Essa palavra soberbos é até difícil de falar na igreja, mas você está falando que crentes soberbos? Você sabe o que é soberbo? É quando você acha que uma coisa é verdade, só você. Todo mundo fala que não deveria ser daquele jeito, você acha que é daquele jeito. Isso é soberbo. Porque até a palavra de Deus fala de outro jeito.
mas você dá um jeitinho de emendar a palavra de Deus. O salmista escreve: está no coração do homem a voz da transgressão, e ela diz, ninguém vai descobrir. E ela diz, se descobrir, não vai dar nada, vai dar em nada. O que é isso? A pessoa está fazendo aquilo, a voz das transgressões continua com ele. E se for descoberto, a voz da transgressão está dizendo, mas se for descoberto, não tem problema nenhum. Não vai dar nada. De forma que, voltando para Romanos, nós só temos uma chance de mudar a nossa mente: voltar para Deus. Voltar para Deus. Eu vou te ensinar uma. Toda vez que uma pessoa reclamar do seu comportamento, você faz o quê? Considera um elogio. É isso? Toda vez que alguém reclamar do seu comportamento, você considera que isso é um elogio que está te fazendo. Por quê? Porque quando as pessoas elogiam a gente, fica o quê? Feliz, não é? Pomposo. Pois essa pessoa está querendo mais bem a você de quando ele te elogia. Quando alguém reclama do seu mau comportamento, da sua carnalidade, ele está mais querendo o seu bem de quando ele faz elogios a você. Porque os elogios, eu posso dizer, não te acrescenta muita coisa. Apesar de haver uma satisfação momentânea daquilo. Mas a crítica pode consertar a sua vida. Pode mudar a sua vida. Estava ouvindo o testemunho de um rapaz que ele ficou muitos anos dando trabalho à sua mãe. E chegou um ponto que se tornou insustentável por causa da droga. Um dia ele chegou em casa e disse, a mãe dele disse, olha meu amigo, meu filho, eu amo você muito, mas essa casa não tem mais lugar para você. Pega suas coisas e se manda. Como assim? Pega tudo que você tem, você não cabe mais dentro dessa casa. Pega suas coisas e tchau. Vai embora. Mas a mãe fazia isso com o filho, e ele passou a mão na sua sacola, e ele tinha um amigo. E ele foi para a casa desse amigo e pediu ele um cobertor para ele dormir na rua. E o camarada falou, não, você é meu amigo, você vai dormir aqui em casa. Não, eu não sou, eu na sua casa aí não vai dar certo. Sua esposa e... Não, hoje você vai dormir aqui, você não vai dormir na rua, você dorme aqui. Chamou ele para lá. E quando chegou lá, ele falou, o que está acontecendo? Ele falou, minha mãe falou que não quer mais em casa. E ele perguntou, o que você me diz? Você pode me ajudar? O que você quer? Eu quero mudar de vida. Você tem certeza que você quer mudar de vida? Tenho. Eu não quero mais essa vida. As portas se fecharam para mim. Eu não quero mais essa vida. E aí ele acaba de contar a história que ele foi parar no instituto e se recuperou. Mas, o que eu estou dizendo isso? Não espere a sua mãe fechar a porta para você. Não espere alguém tomar atitude drástica. Ou o próprio Deus, ou as consequências da vida. Tem pessoas que têm um comportamento de vida errado, alimentação e tal, e todo mundo fala com ele e ele tá nem aí, dá nada não. Aí quando vem uma doença, joga sobre o leito, o medo da morte,
aí ele começa a ter uma vida exemplar. Detalhe, essa é a pior maneira de mudar a nossa mente. Esperar que algo destruidor aconteça na nossa vida, terrível, que nos leva a lugares, né, tenebrosos, para poder mudar a minha vida. Muda enquanto pode. Eu quero orar por você hoje. Eu não quero orar para Deus mudar a sua mente agora, não. Porque não adianta eu fazer essa oração que não terei resposta. Uai, pastor, o que está acontecendo? Não, porque a Bíblia diz que você tem que transformar a sua mente. Se você não transformar em querer, a oração não pode fazer efeito na sua vida. Ninguém muda a mente. Orou, mudou a mente dele, não. A pessoa tem que mudar a mente, e mudar a mente é uma coisa física. Romanos 1 diz que isso é o raciocínio, isso é material, isso é humano, não é espiritual ainda. Essa decisão humana, esse raciocínio, essa coisa, pensa, esquece de Deus agora, pensa em você, na sua mente, é você dizer: Deus, eu não quero isso, eu não quero mais ser carnal. E é claro, quando você for para Deus dizer isso, você pode dispensar, que não vai achar mais isso. Leite vos deis a beber, porque sois carnais. Não pode comer comida sólida. Nós não cessamos de dizer que Deus é rico. Tem prazer de dar aos seus filhos. E no final do livro do Romano que nós lemos, diz que quando nós chegamos à perfeita vontade de Deus, é o que Deus quer para nós. E toda essa deficiência que temos é simplesmente porque não queremos mudança na nossa vida. Não queremos. Nós entendemos que ela é necessária, a palavra nos diz que ela é necessária, as pessoas que estão próximas de nós dizem que nós precisamos tomar essa atitude, mas nunca mudei a minha mente para dizer: eu preciso tomar essa decisão. Você, eu, se quisermos abandonar a criancice, não é como as crianças que vai crescendo e criando juízo. Você precisa de abandonar a sua mente de cristão carnal. Para de dar comida ao diabo. Para de fortalecer o diabo. Para de dar a ele alimento para ele fortalecer contra você. Faz o contrário. Porque a Bíblia diz que ele não terá domínio sobre... O diabo não terá domínio sobre nós. Mas se ele alimenta a nossa carne, ele tem poder. E o poder dele não é outro, senão aquele que nós damos para ele. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu queria que você tomasse uma decisão, não de sair daqui dizendo que ouviu a mensagem e que você transformou a sua mente, mas uma decisão de buscar a Deus sobre mudança de mente. Nós vamos colocar o vídeo que eu mencionei, eu gostaria que você ouvisse. Não trate de como se fosse apenas uma coisa intelectual ou uma coisa material, porque a pessoa que escreveu também conhece Deus e ama a Deus. Bendito Deus, te damos graça por estar aqui, Senhor. Oh Deus, como pudéssemos entender uma palavra tão sábia quanto esta, Senhor. Nos dê a graça de nos livrar, Senhor, da carnalidade, da meninice, da estultícia, ó Deus. Oh Deus, nós muitas vezes olhamos para trás e nos envergonhamos das coisas que fazíamos outrora, mas muitas das que nós estamos fazendo hoje são vergonhosas, Senhor, mas simplesmente não conseguimos enxergar desta forma, porque ainda aceitamos, porque ainda gostamos delas, Senhor. Oh Deus, queremos a Tua luz, nos ajude nesta caminhada.
Oh Deus, nos ajude a conhecer aquilo que há em nós. Se estamos alimentando ao mundo, ao diabo, ou se está alimentando o teu espírito, ó Deus. Não nos permita ser carnais, porque não podemos agradecer. Porque tu diz na palavra do Senhor, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Nos ajude nesta caminhada. Nos dê graça, Senhor. Quebra toda a nossa resistência, Senhor, às coisas do Senhor. Oh Deus, o nosso orgulho nos coloca em posições de não nos curvar. Mas o Senhor é poderoso para quebrar as nossas fortalezas. E nos fazer conhecer a tua grandeza, o teu favor, a tua graça. Tu disseste que aos humildes dá a tua graça. Como é preciosa esta graça. Como é maravilhosa esta graça. Como é magnífica esta tua graça, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, guia-nos, Senhor. É o que nós te pedimos e te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém.